Então você vê uma mulher, às vezes adolescente, pré-adolescente, e ela se veste igual uma piriguete, porque ela escuta muito Anitta, é porque ela escuta muito Taylor Swift, é porque ela... Olha os exemplos que ela tem. O Whindersson Nunes tá sempre de bermudinha, chinelo, manga cavada. O Felipe Neto também, esses caras assim, porque é a representação da eterna adolescência, da eterna infantilidade. A indústria musical, a indústria da moda, a indústria cinematográfica, ela começa a empurrar em você coisas que vão dominar o seu comportamento. E enfim, hoje nós temos homens de 30 anos, 40 anos, 50 anos morando com os pais de bermuda. Entende? Porque essa responsabilidade nunca alcançou eles. Não passaram pelo rito. Não passaram pelo rito, que antigamente já tinham ritos, né? Você levava o menininho pra caçar. E aí quando ele caçava, você se tornou um homem. Então sempre teve ritos pra sair da infantilidade pra se tornar um homem. E quando você perde esse ritual, aí você perdeu o significado. Caraca. Os símbolos, eles movem o mundo. Quem entende disso se aproveita de quem não entende. Então é como se a gente tivesse um monte de zumbi adormecido, que justamente são manipulados pelos símbolos. Aí tá, quem domina esse jogo? Né? Quem movimenta a corda, né, da manipulação? Teoria da conspiração, que você tem 100% de certeza que é verdade. Olha, eu não vejo como uma teoria da conspiração, é que pra mim é tão real. Estudos mostram que a maioria das pessoas que assistem um episódio de podcast não se inscrevem no canal. Isso acontece com pessoas normais. Porém, o mundo de 3 segundos não é para pessoas normais. Por isso, se inscreva agora para ter acesso ao melhor conteúdo da internet. Seja bem-vindo ao mundo de 3 segundos, onde ser esquisito é o último sinal de sanidade. E hoje, nesse episódio piloto, eu tô aqui com um cara que é muito esquisito. Um cara esquisito de verdade, para falar sobre um assunto que é primordial nos tempos que nós vivemos hoje. Tô aqui com João Mena. Seja bem-vindo, João. Obrigado, meu caro. E realmente, eu sou esquisito e você também. Eu também. Por isso que a gente se entende. Exatamente. João, conta pro pessoal a coisa mais esquisita que você já fez. Cara, tem várias, mas uma delas eu fui expulso de uma loja de luxo. Caraca. Eu fui expulso da Prada. Porque eu costumava, quando eu não tinha dinheiro, eu ia em lojas de luxo pra entender como que eles faziam os atendimentos. Aí uma vez eu entrei numa loja, que foi a Prada. Eu tava mal vestido, mal arrumado, inseguro, uma postura ruim, uma expressão ruim. E eu cheguei, fiquei me olhando, aí eu vi que o vendedor chegou pra mim. Ele olhou assim, né, preciso de alguma ajuda? E aí eu perguntei assim, qual que é o preço desse blazer? Só que com outra entonação, eu tava completamente diferente. Aí, obrigado, viu? Aí ele falou assim, aqui a gente não fala o preço das coisas. Nossa. Aí chegou logo em seguida o gerente, e esse gerente, ele foi muito educado, me deu um tapinha nas costas e foi me direcionando pra saída. E ele falou assim, eu acho que aquelas lojas lá de cima, elas podem fazer mais sentido pra você. Caraca, só porque você perguntou o preço? Não, mas não sei se era só por causa do preço. Acho que eles viram que eu era um curioso e que tava ali. Bateram o olho em você. Bateram um olho, mas assim, o cara foi despreparado. Sim. Mas eu também fui esquisito. Caraca, então, sejam bem-vindos, pessoal, a esse episódio. E nós vamos falar sobre um assunto que eu vivi na prática, que é a questão do poder da vestimenta, né? E nesse episódio também vamos contar como o João me convenceu a mudar a minha roupa e o que isso causou de impacto também na minha vida. A gente vai falar sobre a importância que a roupa tem para profissionais que querem crescer, que querem ganhar mais dinheiro. Eu começo te perguntando, João. Cara, beleza, o cara é o melhor médico da área dele, ele se preparou muito bem na área dele, ele é muito bom tecnicamente. Por que ele precisa se vestir melhor para ganhar mais, sendo que ele já é bom? Eu até vejo assim, ó, vamos lá, fazer uma... Posso voltar a pergunta pra você? Uhum. Por que não só um profissional, mas por que uma pessoa, ela não se veste bem? Tá. Talvez, vamos pensar no meu caso, né? Tá. Eu talvez não tinha padrões de referência do que era se vestir bem. Tá. Nunca ninguém tinha me ensinado isso é se vestir bem, isso não é se vestir bem. Legal. Isso é uma coisa. Então eu não sabia o que era. Talvez eu não tinha um gosto apurado. Tá. Não tive, talvez, referências na minha infância ou na minha vida que eu vi, pô, esse cara se veste bem e talvez não ligava tanto pra importância disso. Segundo motivo, às vezes, por preguiça.
Pode ser É um uma. ponto também muito importante. Às vezes algumas pessoas podem achar caro se vestir bem. É mais caro ainda se vestir mal, É, né? exatamente. O que me vem na minha cabeça agora é É isso. isso, né? Então veja, ó, um médico que ele não se veste bem, qual é a mensagem que ele tá passando? Por que que eu te fiz essa pergunta? Porque muitas das vezes as pessoas olham o que que a pessoa tá fazendo, mas não enxergam o porquê que ela não está fazendo. Sim. E a grande verdade é que se vestir bem é um ato de acolhimento, é um ato de serviço, é um ato de utilidade. Eu começaria por esse lugar, aonde quando você quer ser o melhor no que você faz, e eu acredito que os esquisitos eles têm isso em comum. Então, vamos lá. Eu quero ser o melhor no que eu faço, eu quero entregar excelência em todas as pontas, eu quero aprender cada vez mais, eu quero me aprimorar. E você entra numa energia de entrega muito grande. A questão toda é por que que a sua personalidade, a sua imagem, ela não vai acompanhar essa vontade. Então esse médico que ele é muito bom no que ele faz, aí ele se veste mal. Qual é a mensagem que ele tá passando? A primeiro que ele não tá nem aí. É uma mensagem de preguiça, é uma mensagem de desordem. Então eu vejo que a imagem, ela começa por essa vontade de ser melhor. Eu diria que é o primeiro passo. Então se você quer ser uma pessoa melhor, por que que às vezes você só olha pra técnica ou pra alguma outra coisa, sendo que o primeiro contato que a pessoa tem com você é visual? Entende? Sim. Então isso já começa a mudar a percepção das pessoas que estão à sua volta quando você faz mudanças simples na sua imagem. Eu não tô dizendo, e aqui é muito importante, né, Elias, porque você falou da questão de referência. E algumas pessoas têm como referência que se vestir bem é só a pessoa colocar terno e gravata. Sim. E na verdade não é. Se vestir bem é uma questão de congruência. É você saber o seu estilo, o que você quer passar e por que que você tem que fazer essa alteração de imagem para passar uma imagem melhor, mais condizente, mais congruente com o objetivo final. Então, às vezes você quer vender uma coisa, mas a imagem que você está passando é completamente diferente. Então, eu diria que o mais importante da vestimenta é: eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um profissional melhor. A imagem é um dos pontos iniciais que você tem que olhar para se tornar melhor. E você acredita que muitas vezes, por exemplo, a imagem errada pode atrapalhar a entrega da minha mensagem? Eu acredito que atrapalha a entrega da mensagem e atrapalha, digamos, limita o teu potencial. Porque se você tem uma imagem congruente, e aqui vamos definir imagem, né? Imagem não é estilo. Estilo é um dos aspectos da imagem. Imagem é um campo cerrado de forças, é um conjunto de informações. Então a pessoa ela pode adaptar a imagem como o cabelo, maquiagem, ela pode enxergar a imagem, né, como cabelo, maquiagem, visagismo, né, que nem falo, Sim. roupa, postura, porque a postura ela passa uma imagem, o tom de voz, ele também gera uma imagem, né? Então tem várias coisas que geram uma imagem na nossa cabeça, a atmosfera, né, olha como tá esse ambiente aqui, ele passa uma imagem, se tivesse um fundo branco ia ser completamente diferente. Sim. Então não é só o que você veste, é o todo. E essa imagem, quanto mais congruente você conseguir ser, quanto mais congruente você for nos símbolos que você está demonstrando, melhor vai ser a mensagem final, né? Menos ruído você vai criar. E você, por exemplo, qual que seria o primeiro passo se eu ter uma boa imagem não é necessariamente eu colocar um terno? Quando é que eu sei que, pra mim, ter uma boa imagem é colocar um terno? Eu teria que descobrir o meu arquétipo? Como é que funciona o início de um processo para eu descobrir a roupa que eu vou usar? Boa. Bom, a primeira coisa é que eu acho que se a gente falar de homens, né? Todo homem, ele precisa de um terno. Acho que eu cheguei a te comentar sobre isso, né? Acho que você Eu falou. acho que eu falei sobre o smoking, né, cara? Todo homem precisa de um smoking. Sim. Aí depois eu vi que tu usou de novo, logo em seguida. Em algum outro evento, eu acho, não sei. Ah, tá. Eu usei um recente agora. Você foi no gala primeiro, Fui no gala. aí depois você foi em outro. Teve o jantar de gala do Camargo lá, que era aí. Também era o mesmo. Tinha que ir assim, né? Exato. E a verdade é que todo homem ele precisa de um smoking, ele precisa de um terno, ele precisa de um paletó. Mesmo que o teu estilo ele não represente necessariamente isso. Porque tem uma coisa chamada dress code, que é o código Sim. de vestimenta. E muitas das vezes você vai, sei lá, num casamento, vai em algum lugar, você tem que usar aquele traje. E aí é evidente, lá, em qualquer ambiente, você pode encontrar possíveis clientes, você pode encontrar pessoas que você vai se conectar e às vezes vão te abrir portas. Então, se você tá vestido errado, você já tá passando uma mensagem ruim, né? Essa é a primeira questão. Agora, é claro que a gente começa para um olhar para dentro e depois a gente olha para fora. Então são esses dois olhares que a gente tem. O para dentro é o que representa o meu estilo. Então, Aham. por exemplo, assim, vamos lá.
Eu sou um cara mais tradicional. Sou um cara mais conservador, mais clássico. Só que eu ser esse cara não tá representado na imagem. Não precisa estar. Eu posso ser esse cara no comportamento. Sim. Só que daí ninguém vai saber que eu sou esse cara. Então Ou vai demorar pra saber, né? vai demorar pra saber. Então eu preciso já demonstrar isso. Aí hoje eu vim aqui com uma calça jeans, um paletó, eu tô bem descontraído. Porque eu tô fazendo uma transição de posicionamento pra uma imagem que também representa mais liberdade, mais casualidade. Porque eu sou jovem também. Sim. Então tem várias questões que a gente precisa ir adaptando na nossa imagem pra justamente passar uma mensagem. Aí, tá, quando saber que eu devo utilizar um terno ou não? Terno é símbolo de poder. Quando a gente fala terno, são 3 peças. Paletó, colete e calça. Isso é um terno. Por isso que é terno, são 3. Né? Quando é paletó e calça, é costume, que a gente chama. Então é um costume, paletó e calça. Então, na verdade, às vezes, o paletó, ele já é um símbolo de poder. Esse paletó que você tá, por exemplo, ele tem uma lança. Ele é diferente do meu, né? O meu é isso aqui a gente chama de knot. Né? Isso aqui é uma lapela knot. A tua lapela é uma lapela pique. E ela tem uma lança. Então ela representa agressividade. Ela representa poder. Azul marinho. Também, quem já viu Suits aqui. Né? O Harvey Specter. Né? Sim. Muitas vezes ele tá com transpassado também, mas a lapela é um pouco mais grossa, mais larga. Então é um símbolo de poder. E se é um símbolo de poder, você vai usar justamente quando você quer passar uma imagem mais de autoridade, de poder. Quer descontrair um pouco? Aí você tira o paletó. Às vezes dá pra usar uma camisa com uma gravata ou sem gravata também. E aí tem uma questão do colarinho, que ele pode ser mais armado ou não. E aí tem vários pontos, né, que eles são de evolução de percepção. Entender se, olha, o que eu tô usando é certo ou não. Porque não é só colocar um paletó. Às vezes o cara coloca um paletó, o paletó tá tudo errado. Coloca a camisa, tá tudo errada. E aí ele pensa que por ele estar usando símbolos que teoricamente são de poder, tá tudo certo. Mas não, ele tá passando a mensagem errada porque quem sabe, sabe. Sim. Caramba, isso é pesado. Tem uma questão. Teve uma vez, eu te apresentei um amigo meu, quando a gente se encontrou no Gala, né? Sim. O André. Do David Blaine? Isso. Tá. O André, acho que o pessoal que me acompanha já conhece ele há um tempo. O André é um cara que ele atende clientes, tipo, super high level, assim. Sim. Atleta, empresário e tal. E aí, lá em 2016, 2015, ele me apresentava muita gente, porque eu já tinha resultado no marketing digital. E ele conhecia muitos empresários que não tinham resultado e que ele sempre apresentava para passar minha visão e tal. E eu lembro que eu gostava muito de usar bermuda e chinelo. Nossa. Tipo, era meu traje. Era camisa da Zara, bermuda e chinelo. E beleza, eu tava trabalhando no digital. Nessa época, eu acho que eu nem botava o rosto ainda. Era antes de eu começar a aparecer nos vídeos. E eu lembro que ele marcou uma reunião com um cara que acho que era um médico. Tipo, um cara grande e tal. Pra ajudar ele no YouTube, não lembro. E eu fui de bermuda e chinelo. Nossa. Nessa reunião. Mas pra mim... Tudo normal. Tanto é que eu fui de boa, como se nada tivesse acontecendo. Aí no final, acho que uns 2 dias depois, o André me mandou uma mensagem. O André é muito educado, né? Mandou uma mensagem e falou, cara, eu sei que você se veste assim e tal, mas esse cara que eu te apresentei é um cara bem high level. Depois ele até comentou comigo, só tô te dando esse feedback pra você saber. Foi ali a primeira vez que eu tive alguém me dando um simancol que o jeito que eu tava me vestindo não era tão legal. Só que ao mesmo tempo, a gente vê hoje talvez caras grandes no digital que vão palestrar de bermuda e não estão nem aí. Qual que é a diferença ou existe alguma forma intencional de eu usar uma coisa mais relaxada ou na sua visão não deveria usar? Olha, eu vejo assim, existem alguns caminhos, né, pra você conseguir identificar como não se colocar dentro de uma caixinha, como se fosse, entre aspas, um personagem, né, que as pessoas pensam, vou me vestir sempre assim, é o meu uniforme. Sim. A roupa não pode ser um uniforme, né, o uniforme você usa se você tem um trabalho que você, tipo, McDonald's, aí precisa usar o uniforme do McDonald's. A nossa roupa não é um uniforme. A gente pode mudar, né, a gente pode usar roupas diferentes. Então, eu vejo assim, se tem uma pessoa, por exemplo, que ela tem essa personalidade, que se conecta com esse cara comum, com esse arquétipo do cara comum, que é uma pessoa mais... tá na comodidade, na zona de conforto, uma pessoa mais preguiçosa. Então, veja, tu tá querendo fazer um rapport com uma pessoa que é preguiçosa, com uma pessoa que ela não tá se movimentando, uma pessoa que ela é mais... e aí vão ter um monte. Sim. Né? Vai ter A maioria das pessoas. A maioria, assim. Então, por isso que tu conecta com muita gente. O Whindersson Nunes tá sempre de bermudinha, chinelo, manga cavada.
O Felipe Neto também, esses caras assim, porque é a representação da eterna adolescência, da eterna infantilidade. E aí, tem o seu lugar. Tem o seu lugar porque eles fazem muito sucesso, eles fazem muito dinheiro. Só que é diferente, eles não fazem como, vamos lá, eles não estão vendendo uma solução high ticket, eles não estão, é diferente. Né? Eles estão ganhando no entretenimento. Sim. E as pessoas preguiçosas, elas querem só entretenimento. Elas não vão dar o próximo passo. Elas não vão dar o próximo passo. Então, pra esses caras, tudo certo. Né? Agora, eu já fui em Mastermind e não me entenda mal. O nosso objetivo não é julgar a vestimenta dos outros. E eu não julgo. Eu olho assim e eu penso, hoje eu tenho um olhar técnico. Sim. Mas eu sei que as pessoas julgam inconscientemente. Você não vai julgar de olhar de baixo pra cima. Mas você vai pensar inconscientemente se aquela pessoa, ela pode ser uma boa conexão com você. Se pode ser uma pessoa que vai te ajudar, que vai fechar negócios. Então, uma vez eu fui num mastermind e aí tinha um cara que ele tava de bermuda e chinelo. No mastermind. Eu pensei assim, caramba, cara. Né, que é um descaso com as pessoas. Acaba sendo um descaso, né? Porque você não tá se cuidando e você também não tá demonstrando um cuidado que você teve com as pessoas. É a mesma coisa que eu chegar aqui e, por exemplo, sei lá, a mesa tá toda suja e tal, você não tá representando um cuidado. Não, então você tem um cuidado não porque a coisa é sua, não porque é você que tem que ficar bonito, não por vaidade, mas pelo outro. É pelo olhar do outro, entende? Sim. Então, assim, a pessoa que usa bermuda, chinelo e ela não se cuida, muitas das vezes não é por mal, é um nível de consciência muito baixo, que nem você tinha. Tipo, não sabia que importava. Sim. Então, uma ignorância, né? A gente não é ensinado. Antigamente era, né? Antigamente... Quando é que mudou? Eu tava vendo até, você tem uma questão com a bermuda que eu acho que viralizou, né? O que pegou com bermuda que viralizou no seu perfil? É que eu falo muito que o homem não pode usar bermuda. Só que é claro, né? Eu falo uma afirmação pra dar esse rebuliço. Porque tu pode usar bermuda. Tu pode usar bermuda na piscina, na praia. Tu pode usar bermuda na Disney. Tu pode usar bermuda em casa, quando você tá no sofá. Quando você tá justamente com a guarda baixa pra curtir. Porque é isso, a bermuda ela é feita pra trazer essa infantilidade. Né? Não traz uma responsabilidade. Então, mas a grande questão é a seguinte. Eu comecei a trazer isso porque, justamente pelo conhecimento que eu tenho, né? A bermuda, ela foi inventada próximo da Primeira Guerra Mundial. É super recente. Super recente. Por quê? Porque eles pegavam antes a bermuda pro homem, né? Porque antes a criança tinha bermuda, ela tinha as calças curtas. Né? Por isso que falam calça curta, né? Porque a criança não era uma bermuda, era uma calça curta. E aí o homem, ele criou a bermuda, na verdade, na guerra. Porque eles começaram a cortar a calça, o uniforme, pra ter mais mobilidade. E é por isso que, né, se usa muito bermuda hoje pra correr e tal, etc. Antes não usavam bermuda pra correr, usavam tipo um maiô apertado, era um negócio diferente, entende? Não era uma bermuda, era tudo... Enfim, era uma roupa completamente diferente. E aí, você vê, a primeira coisa, a bermuda, então, ela é feita pra gerar mobilidade, utilidade. Ela não tem um fator estético, e ela não tem um fator de compromisso Por que compromisso? Porque quando você ia num jantar antigamente, você ia bem arrumado. Porque você estava num compromisso com a pessoa. Essa é a questão, né? Por isso o fator de compromisso. Então eu tenho um compromisso com você que eu não vou chegar de qualquer jeito. Sim. Eu tenho respeito por você. Entende? Então a imagem, ela começa por aí. E antigamente, né? Como que começou? Você perguntou. Como que começou isso aí? Digamos, até essa queda de percepção. Começou quando pararam de levar... Começou com a indústria da moda. Né? Então começou quando pararam de levar o menino de 15 anos pro alfaiate. Porque quando fazia 15 anos, tu levava pro alfaiate. É um rito de passagem. Ele saía de terno, bem arrumado. E aí o pai falava, agora você é um homem. Isso é um rito. Na cabeça do menino, ele se olha assim, eu virei um homem, entendeu? A postura muda, tu tá com uma roupa agora que tem uma gravata, um terno, mudou tudo. E, enfim, hoje nós temos homens de 30 anos, 40 anos, 50 anos, morando com os pais de bermuda. Entende? Porque essa responsabilidade nunca alcançou eles. Eles não passaram pelo rito, né? Não passaram pelo rito, que antigamente já tinham ritos, né? Você levava o menininho pra caçar. E aí, quando ele caçava, você se tornou um homem. Então, sempre teve ritos pra sair da infantilidade pra se tornar um homem. E quando você perde esse ritual, aí você perdeu o significado. E as pessoas, elas se perdem na... Isso vale pra algumas... Por exemplo, quando meu pai era judeu, né? E eu fiz o bar mitzvah, que com 13 anos tem um rito pra virar homem, né? Que é o
que é uma celebração lá, e eu passei por isso com 13 anos de idade. Então, os judeus é muito cedo, né? Até 13 anos. Muito. Exatamente. Então você veja, né? A imagem, ela é um processo que ela começa internamente. Que é um processo de autoimagem, né? Nós temos... É como se a gente tivesse espelhos dentro da nossa cabeça. Esse processo de autoimagem. Sim. E o grande erro é a pessoa pensar que quando ela olha para esse espelho mental, ela tem que mudar o reflexo. Mas ela não tem que mudar o reflexo. Ela tem que mudar o próprio indivíduo. Então é quem está olhando para o espelho. E por isso que o processo de imagem ele começa com uma decisão interna e um olhar mais maduro. Quando você me procurou querendo mudar a imagem, e na verdade você nem sabia que queria exatamente mudar a imagem, né? Sim. Você queria mudar o posicionamento, né? E tu quer perguntar isso depois ou posso? Não, pode ir, porque... Porque você me procurou num momento de transição, né? Sim. Você tava com esse Elias Mamã do Antigo Testamento, né? O público do Antigo Testamento, mas já não era mais a mesma pessoa. Então, assim, você já se tornou um cara mais responsável, um cristão, né? Você se tornou uma pessoa de princípios, entende? E aí, faltavam os símbolos que representassem essa mudança. Sim. Pra atrair as pessoas certas da tua base, né? Então, veja como a gente sempre começa com um processo interno e depois a gente vai transformando em símbolos. E claro que daí nesse caminho a gente vai se encontrando cada vez mais, né? Sim. Cara, o João me convenceu me mostrou a importância das roupas com uma frase. Você lembra da conversa que a gente teve? Você sempre fala, eu sempre me esqueço da frase. Caraca, foi... Eu fui o João deu uma imersão em Alphaville, o MPI. Vai continuar com o MPI ou... Vou. Depois daquela tua provocação lá, eu vou. Lá ou aqui? Lá. Lá em Gramado. Lá em Gramado. Galera, vale muito a pena vocês fazerem o MPI. O João, ele aborda todas as questões de movimento, posicionamento, imagem, dá uma clareza muito grande de como você faz esse alinhamento, né? Para que fique congruente quem você é com a imagem que você tá passando. E quando eu fui lá, eu tava numa fase... Qual que era o meu problema, né? Eu cresci na internet falando de Tinder. Então eu tinha 1 milhão no YouTube de Tinder. No meu Instagram, metade da minha base era de Tinder e metade já era um público novo que estava vindo dos anúncios, não era de conteúdo orgânico. Então era dos anúncios que eu fazia sobre crescimento de audiência. E eu tava naquelas, eu quero me conectar com o público novo, mas eu não quero abandonar o antigo também, então eu preciso criar algo que eu converse com esse público todo. E aí, eu expus isso pro João. No primeiro dia a gente esboçou algumas coisas ali. E no segundo dia o João foi almoçar. Eu lembro que eu tava no saguão do hotel. Quando ele voltou do almoço, ele chegou pra mim. Não lembro o que você me perguntou. Acho que que o João abriu até um programa lá de acompanhamento mais próximo, né? Do legado. Do legado. E eu ainda tava em dúvida se eu ia entrar ou não. E o João perguntou pra mim algumas coisas. Eu falei, tá, o que você achou do meu perfil, né? Ele falou, cara, eu olhei o seu perfil e o que me veio é que você amadureceu, só que o seu perfil ainda reflete o cara do Tinder. Eu olhei pro seu perfil, eu lembro do seu canal naquela época, e eu olhei e eu vi o mesmo cara do Tinder e não vi o Elias de hoje no seu perfil. Eu falei, tá bom, me dá aqui tá meu cartão, passa o cartão. Passa aí o que você precisar. Boa. Porque ali eu entendi, ali você expandiu meu nível de consciência para eu entender que a imagem que eu tava passando não era congruente com a minha versão atual e verdadeira nova. Claro, quem você era. Exatamente. Então acontece muito isso também, né? Da pessoa já estar no nível e a roupa não acompanhar. Você lida muito com isso? Sim, com certeza. Isso é um vício, né? A pessoa ela tá viciada naquela antiga versão. Ela não entendeu que ela precisa avançar. Porque quando você vai avançando em nível de conhecimento, em nível cultural, ou até em princípios, em outras coisas, o que você tem que entender é que o processo natural seria a sua imagem mudando, né? Por que vamos lá, colocar um exemplo prático assim, por que na Europa a maioria se veste muito bem? Você vai pra Itália, os caras se vestem muito bem. Claro que eles têm uma cultura de alfaiataria muito forte. Sim. Mas é porque também a criancinha, ela vai... Cara, ela tem um nível cultural já desde pequena. Porque tu tem lá todos os museus, tem tudo em volta. Aqui não, aqui tu visita um estádio de futebol. Entende? É esse o nível, né? A cultura maior aqui é o futebol. É o carnaval. E aí é claro que a tua imagem, ela sempre vai ser representada por esse mundo comum. Como que essas pessoas se vestem? É a referência. É a referência que você tem, né? Então é a referência mental. Só que daí, a partir do momento que você vai aumentando, e principalmente os empreendedores, os empresários, porque tu vai fazendo o quê? Você vai ganhando dinheiro.
E se você vai ganhando dinheiro, você faz o quê? Você viaja mais, né? Você começa a aprender novas coisas, você vai fazendo curso ali, você vai se aprimorando. Então, o cara, ele tem uma curva de crescimento muito grande. Só que a imagem não acompanha. Porque justamente ele não percebe a importância disso. É fato que eu acredito que a pessoa, ela também se acomoda, ela se acostuma com aquela versão antiga. Muitas das vezes pode ser a representação de um trauma, né? Que nem já falei, acho que eu comentei lá no MPI aquela vez, que uma cliente minha uma vez me contratou e ela se vestia igual adolescente. Eu te pergunto Ela isso. tinha mais de 30 anos, mas se vestia igual uma adolescente. E aí eu, buscando entender por que ela tava travada e paralisada naquilo, depois eu descobri com ela me falando, enfim, ela me revelou que ela tinha sido abusada quando ela tinha 12 anos. Então ela paralisou naquela imagem. E depois ela não carregou, ela mudou, ela tentou melhorar em vários aspectos, mas a imagem continuou. E tu sabe qual que é o problema da tua imagem continuar a mesma? O problema é que mesmo você mudando, mesmo você trazendo novas perspectivas culturalmente, se aprimorando, aprendendo mais, se a tua imagem continua a mesma, a tua personalidade, ela fica como se fosse, é como se fosse uma âncora que tá te segurando. Então, o trauma é da mesma forma. Tanto que a cura dessa minha cliente se representou pela imagem. Ela mudou completamente. Depois ela se casou, teve filhos. Antes ela estava travada, né? E aí um empresário, se você quer ter mais performance, se você quer largar a preguiça que antes você tinha, sabe aqueles vícios que ficam, Sim. né? Se você quer se regrar mais, a tua imagem, ela também vai ser um ponto crucial de decisão para você se manter nessa nova versão. Caramba, isso é pesado. Isso é pesado. Isso me lembra da... Tem 2 princípios se eu quero mudar a minha... Se eu quero me tornar alguém mais confiante, né? Eu posso Sim, mudar a minha confiança através de coisas que eu penso ou que eu faço, ou através da minha linguagem corporal também. claro. Então a Amy Curry lá tem uma palestra muito boa de como você muda a sua linguagem corporal, você já muda a forma que você se sente, tá? A roupa pode ser uma âncora como essa, né? Sim. Você acredita que uma pessoa, por exemplo, vamos supor, pega um cara hoje que ele tá com 40 anos, morando com os pais, ainda não teve muito resultado, você acredita que um dos primeiros passos que ele deveria ter é mudar o jeito dele se vestir? Eu acredito que isso que você falou da postura, né? Tudo contribui. Só que a questão visual é algo que você imediatamente você já percebe, né? A postura, se eu mudo aqui, é uma coisa que vai mudar imediatamente, aqui muda na percepção das pessoas, né? Mas a vestimenta é você convivendo com você todo dia. Diariamente, né? Você tá convivendo com si mesmo. Então, sim, o Jordan Peterson, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala tanto sobre a questão da postura, de como que isso é, muda você por dentro, mas também, por exemplo, arrume seu quarto. Sim, É um bom exemplo disso. Porque também é postura, né? Você arruma o seu quarto e é evidente que isso vai trazer... veja como tudo tem a ver com pegar o que está desordenado e ordenar. legal. Pegar um quarto bagunçado e aí você arrumar. Pega você bagunçado e você se arruma. Arruma o cabelo. E não significa deixar tudo no lugar. Eu tô aqui muito descontraído. Entende? Eu tô, tipo, tá de gravata e tal, mas eu tô descontraído comparado com como eu costumo me vestir. Eu tô com um cabelo que não tá daquele jeito, né? Milimetricamente. A boa vestimenta, a boa imagem, ela não se trata da perfeição. Isso também é importante, porque senão a pessoa trava, né? Não é isso. A roupa tem vida. Né? Um sapato, por exemplo, se tu olhar meu sapato tá tudo marcado aqui, sabe por quê? Porque eu já andei com ele na Itália, eu já andei com ele nos Estados Unidos, já andei com em vários lugares. O sapato, ele tem memória. A roupa, às vezes, tá amassada porque a roupa tem vida. A roupa respira, né? O linho respira. Então, assim, às vezes a pessoa também pensa que ela tem que ficar sempre perfeitinha. Só que daí tu tá superficial. Porque a naturalidade, a realidade, ela é a vida acontecendo. Então, se vestir bem é como se fosse uma armadura que você coloca pra se preparar, mas é você que tem que vestir a roupa, e não a roupa que tem que vestir você. Entende? Pesado. Eu sei que você está curtindo o episódio e um dos motivos de eu ter criado o Mundo de 3 Segundos é dar voz a quem tem o que dizer, assim como a gente fez com todas essas pessoas que você está vendo aqui na tela. Se você gostaria de ter o seu perfil do Instagram analisado por um especialista da minha equipe, que vai desenhar um plano para destravar o seu crescimento, clica ou no link que está aparecendo aqui ou no link da descrição do vídeo. Vamos deixar também no comentário fixado para você agendar uma sessão com um especialista da minha equipe.
sem levar pro lado de teorias da conspiração, mas levando um pouquinho. Hoje nós vemos, talvez, muitos homens se vestindo com roupas que até alguns anos atrás, ou décadas atrás, seriam consideradas roupas mais femininas. Até que ponto você acha que a Hollywood, Rede Globo, a mídia, intencionalmente contribuiu com isso ou não, ou é viagem da minha cabeça? 100%. Tenho certeza. Que primeiro, né, não começa por essas plataformas, né? Começa pela indústria. A gente sempre coloca assim, a indústria. Porque, vamos lá, existe uma guerra cultural. Certo. E essa guerra cultural, ela justamente acontece pela busca de uma revolução. Uma revolução de princípios, uma luta contra a moralidade, contra embasamentos que são princípios cristãos. Existe uma luta. Que é uma luta, enfim, se a gente colocar assim, o comunismo, o progressismo, né? Eles são, digamos, eles que iniciaram isso. Sim. Mas já se perdeu no meio do caminho. Tanto que hoje você tem as organizações, que é uma organização, por exemplo, comunista, revolucionária. Mas aí você tem a massa de manobra, que são os artistas, entende? Que são as emissoras, que são os jornalistas. Eles são massa de manobra. No momento necessário, eles vão ser expelidos, excluídos, às vezes até mortos. Essa é a verdade. Já aconteceu em outros países isso, né? No momento que você precisa, você utiliza eles. Então, assim, a indústria, ela também faz parte dessa massa de manobra, né? Porque você compra a ideia intelectual de algo que, olha, eu tenho que acabar com esses princípios cristãos. E aí, a indústria musical, a indústria da moda, a indústria cinematográfica, ela começa a empurrar em você coisas que vão dominar o seu comportamento. Então, vou te dar um exemplo. Hoje, faz o teste. Vai numa loja para ver um paletó masculino. O que você vai ver? Você vai ver só terno slim, com uma lapelinha mais fina que o meu dedo. É isso que você vai ver. Você vai ver calça apertadinha. É muito difícil você encontrar uma roupa que represente realmente algo masculino. Uma postura masculina. Ah, João, como é que vocês encontraram? É porque a gente sabe os caminhos. Né? Tanto que tu me perguntou aquele dia, eu te falei, vai nesse lugar. Sim. Né? Então, assim, a gente sabe os caminhos pra encontrar uma roupa que, olha, não é tão apertada, não é tão slim, é uma coisa que realmente representa essa masculinidade. E por que esses símbolos influenciam, né? Por que essa calça apertada influencia? É que nem a bermuda. A bermuda, ela vai te trazer o quê? É mais preguiça, você vai ficar mais despojado, você vai ficar mais solto. E a roupa apertada, a roupa feminina, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer o teu polo, porque nós temos os polos. A gente tem o polo masculino e o polo feminino, todos nós temos. Então, por exemplo, se você tá num ambiente, se você ficar num ambiente que é muito fofinho, que é não sei o que lá e tal, daqui a pouco o teu polo feminino, ele vai se apurar mais, o teu polo sensível. É que nem quando você escuta uma música, que é uma música erudita, uma música bonita, muitas das vezes você se emociona. Já chorou em filme? Já, né? Já. Eu também. Entende? Esse é o nosso polo sensível, Sim. feminino. Então, se você convive com a sua personalidade nesse polo, o que vai acontecer? Você estende a corda. E o teu comportamento, ele vai começar a não ser uma exceção, mas sim a regra. E aí você cada vez vai comprando mais essas narrativas. E é evidente, você começa a ficar suscetível a qualquer coisa. Porque você perde a sua personalidade forte. O homem, ele tem que ser protetor. O homem, ele tem que representar força. Ele tem que representar ação. E aí você perde isso. E aí, no final das contas, você vai entrando numa espiral negativa, onde a gente tem muitas pessoas que são manipuladas, a ponto disso que aconteceu agora, da morte do Charlie Kirk. Um exemplo. Cara, foi bizarro. Foi bizarro. Cara, eu chorei ali, mano. Não, eu fiquei... Porque eu tinha visto a notícia, eu tava viajando. Aí eu vi o tiro à distância a primeira vez, né? Aí eu vi, e eu nem sabia quem era o Charlie Kirk. Não sabia quem era. Aí eu, caraca, velho. Aí quando eu vi a matéria da Globo, aí eu fiquei bravo. Porque eles botaram extremista de direita e tal. Eu falei, mano, eles não vão usar isso. Aí eu já fiquei bravo e querendo saber quem é o cara. Eu fui pesquisar e ver. Aí eu não lembro quem postou o tiro de perto. Aí na hora que eu vi o tiro de perto... Chocante, né? Aí eu fiquei mal. Eu fiquei 2 dias mal. Eu também, cara. Eu fiquei assim, eu acompanhava ele e eu gostava muito do conteúdo. E pra mim foi muito simbólico ali, porque o tiro foi na garganta. Que é justamente o que ele utilizava pra levar a palavra de Deus, pra converter o coração das pessoas. Então ele foi ali na fala, né? Foi muito simbólico.
E eu acho que as coisas não vão mais ser as mesmas depois disso. Mas o ponto é o seguinte, vamos lá. Foi um rapaz, um jovem, e que se você olhar, ele é, enfim, tinha um relacionamento com um trans. Veja que se a gente observar, comparar antigamente com agora, você tá tendo um movimento muito forte relacionado a homem se transformar em mulher. Ou seja, olha como se estendeu a corda. Antes era só comportamento. Aí depois, opção sexual. Aí depois você vai indo. Aí casamento gay. Aí não sei. Agora não. Agora o homem se transformando em mulher. Então veja como a espiral ela vai chegando num ponto aonde você perde completamente o controle da realidade. E aí vai pro extremismo. Nem era o tema sobre imagem, né? Não, mas tudo tem uma conexão. Me lembrou uma analogia do Bonfim, um cara que me discipulou muito e me ensinou muito de Bíblia e tal. Aí ele falava sobre sobre essas questões sistêmicas, né? Que no começo, em Gênesis, era uma serpente, em Apocalipse já era um dragão, que era um negócio que virou tão... Exato. Foi evoluindo tanto que começava era uma serpentezinha, depois era um dragão, porque já tava fora de controle. Né? Exatamente. Cara. E, bom, a gente tem percebido isso, né? Esse avanço dessa linha progressista, e muito acontece por quê? Porque, vamos lá, Antônio Gramsci, ele falava que a revolução aconteceria culturalmente. Só que daí veio um autor chamado George Lukács. E basicamente a teoria dele foi a seguinte, ó, não vai ser culturalmente. Porque a revolução cultural, ela depende só da intelectualidade. Sendo que nós temos uma revolução muito mais poderosa que está no inconsciente de todo mundo, que é a revolução estética. Então ele criou toda uma teoria sobre a revolução estética para você chegar num ponto onde você se desconecta da realidade. E qual que é o problema quando você se desconecta da realidade esteticamente? Vamos lá. Hoje, eu sei que são pequenas mudanças, mas, por exemplo, antes você ia para uma reunião de bermuda e chinelo, você tava o quê? Você tava desconectado da realidade, não é verdade? Sim. Porque você tava indo para uma reunião com um executivo, um grande empresário, e você tava indo de qualquer jeito. Ou seja, é como se nada disso importasse. É como se a imagem que a pessoa vai ter de mim não importa. Você tá desconectado da realidade porque as coisas são como são. E quanto mais você se desconecta da realidade, você não tem noção sobre o que é belo, sobre o que é feio. E isso se avança sobre o que é bom, verdadeiro, e sobre o que é mentira e o que é ruim. Sim. Entende? Então foi o que aconteceu. Esse menino de 22 anos, por exemplo, ele fez uma coisa grotesca. Ele assassinou uma pessoa boa, pensando que ele estava fazendo bem. Entende? Mas isso é evidente, uma questão cultural. Bizarro. Cara, agora na linha mais intencional de roupa. Tá. Eu preciso, vamos supor, eu quero aumentar o valor do meu ticket, eu quero ganhar mais dinheiro e eu sei que a roupa, de alguma forma, pode me ajudar a criar um rapport maior com o público que eu quero alcançar. Eu preciso usar um Rolex? Até que ponto vale a pena eu comprar? Eu tenho uma história com relógio, né? Tá. Eu nunca usei relógio na minha vida. Aí teve uma época que eu tava usando um relógio nada a ver, que eu nem lembro qual era. Só pra ter um relógio, nem sabia, nem entendia de relógio. E aí um amigo meu, que manjava de relógio, falou, não, pô, eu vou te dar você tem que usar um Tag Heuer. Isso faz uns 10 anos. Foi 2015, 2016. Aí eu lembro que ele falou o preço do Tag Heuer, eu falei, não quero, muito caro e tal. E ele falou, não, pô, pega o meu Tag Heuer aí, usa uma semana e depois você me devolve. Só usa pra ver como você vai se sentir. Aí eu pus o Tag Heuer. Aí eu fiz uma reunião se eu não me engano, no Outback da Vida à noite. A gente conversou de negócios e tal. E aí no carro eu tava de carona, tava um amigo meu dirigindo. No banco de trás tava um amigo meu que fumava e outro cara. E a gente voltando pra casa. E esse amigo meu que fumava, era 11h30 da noite, ele abriu o vidro do carro pra fumar e a gente foi indo. Tal. E aí o cara de trás esqueceu a mochila não sei aonde. Acho que no escritório que a gente tava. Aí a gente teve que voltar. A gente tava, não sei se você conhece a gente tava na Avenida da Consolação, perto da Paulista, Sim. Não sei se você conhece. A gente tava descendo 11h30 da noite. Aí o cara esqueceu a mochila, a gente teve que voltar. Aí a gente deu meia volta, se eu não me engano, na frente do Mackenzie. Eu acho que é o Mackenzie, a faculdade que tem ali. Na hora que a gente deu a meia volta, parou o trânsito. Uma arma na minha cabeça aqui, uma arma na cabeça do cara lá. Tipo, a gente tava todo mundo com o vidro do carro aberto porque o cara tava fumando. Sim. Aí parou uma arma na minha cabeça, que eu tava no banco da frente passageiro, e uma arma na cabeça do motorista, amigo meu. E os caras levaram tudo nosso. Relógio,
carteira. E dos caras de trás não levaram nada. E a culpa Sim. foi deles, inclusive, só pra avisar. E aí eu tive que pagar, se eu não me engano, eu paguei acho $5.000 no relógio, na época, em 2015. Aí eu fiquei com raiva, eu nunca mais usei relógio. Falei, quer saber? Eu não quero mais relógio. Então, qual que é a importância do relógio? E até que ponto eu preciso investir num relógio caro pra transmitir uma imagem melhor? Tem uma grande lição aí dessa tua história, né? Não use relógio em São Paulo. Tem essa lição. Eu fui, acho que foi há uns 3 dias atrás, fazer um trabalho lá em São Paulo, eu fui sem relógio também. Sempre que eu vou pra São Paulo, eu vou sem relógio, cara. Nem Entendi. pensar. Não tem imagem que você queira passar que justifique uma arma na cabeça. Exatamente. Eu já ouvi umas histórias bizarras. Uma de um cara que era um médico, que ele tinha um relógio, se eu não me engano, era um Rolex. E tipo, premium, um relógio muito raro ali. E todo mundo no hospital sabia. Só que ele usava uma réplica quando ele tava dirigindo e deixava o original no carro ali. Ele usava uma réplica. E ele chegou um dia no hospital, ali no estacionamento, quando ele parou, veio um cara com a arma na cabeça, passa o relógio. Aí ele foi e tirou. Aí ele, não. Quero o original. Caramba! E aí alguém informou pro cara. Nossa, por isso que não dá pra falar essas coisas, né? E levaram o original dele. O relógio é o seguinte, né? Teve até um corte do Flávio Augusto que viralizou, né? E que corte também não dá pra levar muito em consideração, né? Que às vezes tá tirado fora de contexto e tal. Mas eu acredito que depende qual que é o estágio da sua vida e o teu objetivo. Entende? Então, por exemplo, se você tem resultados que eles falam mais do que um relógio, isso é muito forte. Porque nós queremos ter um resultado que fale mais do que um relógio, não é verdade? Sim. A gente quer ter resultado que fale mais do que um carro. Nosso resultado ele tem que ser maior. Então tem pessoas que... E funciona, tá? Essa é a verdade. Tem pessoas que elas vão comprar a percepção dos outros pelas peças que elas usam. Pelo carro, pelo relógio. E o pior é que funciona. Então, por exemplo, um advogado. Se o advogado, ele não... e aí tem também uma questão ética, né? O advogado, ele não pode fazer propaganda dos resultados dele. A gente tem muitas limitações legislativas, enfim, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, tu faz propaganda. Advogado faz propaganda, médico faz propaganda. Aqui não. Então, para um advogado, é plenamente, digamos assim, recomendado que sim, ele tenha um bom relógio, que ele tenha um bom carro, porque isso vai falar sobre o sucesso dele. Automaticamente tu vê como um advogado de sucesso. E aí vou contratar esse cara porque ele é bom. Então esses símbolos, eles te tornam melhor. Agora, cada caso é um caso, né? Por exemplo, no seu caso, vamos lá, o Williams Mamãe precisa de um bom relógio? A verdade é que não. Porque os teus resultados, eles já falam muito mais sobre você. Mas ao mesmo tempo, você tá muito bem arrumado. Aí é que tá o ponto. Isso é muito importante, olha. Você não tem que necessariamente ficar olhando para o que você deve fazer. Mas principalmente olhar para o que você não deve fazer. Então assim, o que você não deve fazer? Cara, eu não devo usar bermuda e chinelo, eu devo ficar mais arrumado porque as pessoas vão me perceber diferente. Sim. Agora, será que eu devo colocar um relógio? Veja que o relógio, ele vai ser uma coisa que só vai agregar, mas não vai atrapalhar. Entende? Então a gente sempre tem que olhar para aquilo que atrapalha e não só para o que agrega. Então hoje, por exemplo, tu tá muito bem arrumado, muito bem vestido, eu tô olhando pros teus resultados, eu sei quem é o Williams Mamãe, tu sabe se comunicar, tu sabe comunicar isso na tua rede social. Muda tudo, não precisa de um relógio, né? Essa é a verdade. Agora, tem pessoas que elas vão precisar. Elas vão precisar porque falta o lado da comunicação. Falta o lado de você saber quem aquela pessoa é antes de abrir a boca, antes de ela aparecer. E aí, às vezes, ela tem um relógio no pulso, vai falar muito sobre ela. E pode falar negativamente. Por exemplo, se eu ver um cara que... vamos lá, eu não sei quem é esse cara. Já aconteceu comigo, inclusive. Já aconteceu de eu estar num ambiente, aí eu tô num lugar, assim, aí conversando, interessante e tal. Aí o cara olha assim, deixa eu ver teu relógio. Aí o cara olha o relógio e tal, e ele, eu tenho um Rolex, eu tenho um não sei o quê. Aí ele começa a falar. Aí vamos lá, isso aí passa pra mim o quê? Insegurança. Sim. Entende? O cara tá tentando mostrar através dos objetos que ele é um cara foda. Não, peraí. Eu não quero saber dos objetos. Eu quero saber de outras coisas. Princípios, valores, resultado. É isso. Então, João, mas por que tu usa relógio? Eu uso relógio porque eu gosto. Né? Tipo carro. Sim. O meu relógio, por exemplo, eu tô com um Omega aqui de 1968. Caramba. Eu gosto de relógio vintage, né? Tem a ver com tradição, é o que eu falo da personalidade.
Então, assim, se você usa algo, saiba por que você tá usando. Saiba o significado daquilo. Você gosta mesmo daquilo ou tá usando pra mostrar pros outros? Ah, João, mas tu acabou de falar que se vestir bem é sinal de respeito pelo outro. Mas respeito não é aparecer. Respeito é porque você quer minimamente estar bem apresentável. Mas qual que é a diferença de tu ter um Rolex, Eu concordo uma coisa, né, Elias? A gente nunca sabe quem a gente vai encontrar. Então é melhor que você não use relógio nenhum se você não sabe o que você tá usando. Entende? Então, às vezes a pessoa tá com um smartwatch. Tipo, se você tivesse de paletó, camisa e smartwatch, eu ia te falar, cara, isso aí tá errado. Melhor tirar. Melhor tirar, melhor ficar sem nada. Entende? Agora, tu tá com um Cássio. Por quê? Cara, tem algum motivo. Porque você gosta por causa de algum motivo específico. E é um Cássio não daqueles de esporte, mas é um Cássio mais vintage e tal. Às vezes, pra personalidade faz sentido. Tu tá com um Omega, sei lá, do Mickey. Sei lá. Entende? Tá com alguma coisa, mas tem a ver com a personalidade. Eu não vou olhar pro preço do relógio, eu vou olhar pro valor. Às vezes tu tem um relógio que é do teu avô e tem legado e tem história, é muito mais interessante do que tu ter um Richard Mille que é um relógio feio, que só é caro, entende? Porque ele tem história. Então, basicamente esse é o meu pensamento. Caraca. E o que que comunicam? Cada relógio comunica, tem algum arquétipo? Por exemplo, o Rolex comunica alguma coisa específica? Sim, cada marca tem o seu arquétipo, né? E inclusive atrai a pessoa de acordo com aquele arquétipo. Então, por exemplo, o Rolex tem muito a ver com governante, tem muito a ver com poder. Mas também depende do Rolex, né? Porque todo relógio você vai ter o dress watch, né? Que é o relógio mais clássico, tipo esse. E é um relógio que, por exemplo, eu vou usar um relógio de couro preto pra ir com smoking num casamento, né? Ou num evento de gala. Aí o dress watch ele faz sentido. Agora, eu vou usar um daqueles relojão, tem uma questão também, né? As pessoas elas não entendem a proporção do pulso, né? Então tem uns caras que botam uns relojão gigante e nem tem um pulso gigante, o cara acha que é o Sebum, né? Não é? Você boa. Ele bota aquele relojão assim, fica parecendo Faustão, na verdade, né? Fica um negócio terrível. Mas por quê? Porque ele tá querendo aparecer. Então tem que tomar um cuidado, inclusive com marca. Tu já viu aqueles caras? Uma vez eu tava no aeroporto, eu vi, eu pensei, mano, que negócio assim, o cara com chapeuzinho da Gucci, Gucci, camisa da Gucci por tudo, calça e tênis da Gucci. O cara era, vendedor da Gucci, patrocinador da Gucci. Terrível, cara. Mas por quê? Porque aí não é a marca que tá te vestindo. Tu virou um outdoor humano. Você tá sem a tua personalidade. Relógio é a mesma coisa. Ele tem a personalidade da marca, mas ele também tem um significado pra você. Entende? Então, assim, todo relógio que eu uso, eu tenho um significado. Eu não sou um grande... porque tem aqueles caras que gostam muito de relógios, são aficionados, né? E eu acho tudo certo, né? Mas Sim. não é o meu caso. Entendi. E se você pudesse listar, vamos fazer uns bate-bolas pra gente ir pro encerramento. Se você pudesse listar peças que todo homem deveria ter no guarda-roupa. Boa. 2 camisas brancas. Regra básica. Uma camisa azul clara. Uma camisa azul escura. Então isso aqui são coisas, assim, essenciais. Um paletó azul marinho. Paletó preto, não. As pessoas acham que, vou usar um terno preto. Aí tu fica parecendo um garçom. Nada contra o garçom, mas a questão toda é que você não quer... vamos lá, quem que usa terno preto? Garçom, porteiro, o motorista. Às vezes o cara acha que usar o terno preto vai ficar elegante, né? Um costume preto. Então, assim, azul marinho. Muitas das vezes um azul claro também funciona, dependendo do ambiente. Por exemplo, se tu vai pro verão, um de linho claro, ele funciona muito bem. Terno cinza, muito importante também, um chumbo. E aí calça, por que eu tô falando dessas peças? Porque depois que você tem essas peças, você faz qualquer combinação. Você pode usar o paletó azul. Você pode usar o paletó azul com a camisa branca e uma calça cinza. Entende? E um sapato preto. Então pode fazer alguma coisa nesse sentido. Tu vai fazendo as combinações. Foi o seu. Tá. Então tu pode fazendo as combinações. Outra coisa, camiseta. Camiseta preta, camiseta branca, camiseta azul. E aí você vai fazendo as combinações. Tu sabe uma coisa que segura muito a vestimenta do homem? O que você acha? O que você acha que é uma peça que segura muito? Que se você colocar aquela peça, ela segura a tua vestimenta? Caraca, uma peça? Tem uma peça que segura tudo. No homem. A princípio eu ia falar isso aqui, mas acho que... A calça? A calça. A calça. Se você tem uma calça boa, se você tem uma calça que é uma calça bem feita, que é uma calça, por exemplo, uma calça mais de alfaiataria, uma calça bem feita, você pode usar uma camiseta e um sneaker. Você pode usar uma camiseta e um sapato, que a calça ela já segura tudo.
entende? Porque, justamente, né, qual é a maior parte que a gente vê da vestimenta? A vestimenta, a ideia é apontar pro rosto. Então você faz um conjunto que aponte pro rosto. Se você fizer qualquer coisa que faça a pessoa parar, né, é que nem, por exemplo, sabe aqueles cintos com fivela grande? Sei. A pessoa vai parar no cinto, né? Tipo de cowboy ali. De cowboy. Por quê? Porque aquilo ali, ele tá atraindo o olhar pro órgão sexual. Então, todo símbolo, toda vestimenta é um apontamento. Eu tô trazendo, né? Eu tô trazendo aqui pro meu rosto, porque é aonde eu quero o foco de atenção, entende? E a calça, ela segura no sentido de que você pode ser minimalista. Você pode usar uma camiseta, e se você tiver uma boa calça, ela direciona melhor o olhar. E aí, é claro, cuidado com os detalhes. Ah, que cinto que eu vou usar? Não usa cinto, de preferência. Né? Não usa cinto, faz uma continuidade. Dá pra ser minimalista e dá pra se vestir muito bem, né? Top. E pra mulheres? Pra mulheres. Mulheres, assim, a mulher, ela já se veste melhor que o homem, né? A mulher, ela já sabe Ela melhor. já. Porque ela já tem uma educação desde criança, né? Sim. O homem não. Você vê que a mulher, ela já sabe. Não, Né? a Lili me dá aula. Pois é. A mulher, naturalmente, ela sabe porque ela tem um bom gosto. Né? Mas eu vejo, assim, mais importante do que entender o que funciona pra mulheres, que muita coisa funciona, mais do que pra homens, mulher tem mais liberdade, é entender o que não funciona. Quais são os piores erros que uma mulher comete na hora de se vestir? Cara, utilizar short, jeans apertado. É um erro, assim, tremendo. Porque fica muito piriguete. Tamanco. Pá, tamanco é coisa de perua. Então tem várias coisas. E se tu combinar o tamanco com os shorts e pá, aí acabou. E mais com aquelas joias que tu se mexe e faz barulho, aí já era. Mas assim, é muito difícil a mulher cometer esses erros, né? Se ela comete esses erros é porque muitas delas, elas se acostumaram com um conforto. Então assim, você vê, às vezes, é claro, tem uma questão da indústria musical também que a gente comentou. Então você vê uma mulher, uma menina, às vezes adolescente, pré-adolescente, e ela se veste igual uma piriguete, é porque ela escuta muito Anitta, é porque ela escuta muito Taylor Swift, é porque ela... Olha os exemplos que ela tem. Ela vai se vestir como? Shortinho, muito curto, entende? Às vezes, uma vez eu vi lá no shopping, eu fui num shopping, cara, era uma menina, devia ter uns 14 anos, 13 anos, e ela tava com uma camisa, que era uma camisa comprida. Só que ela parecia que tava sem nada por baixo. Porque o short era tão curto que parecia sem nada. Aí eu pensei, cara, e com o pai do lado? Mano, como assim, cara? É como se tivesse de camisola no shopping, tá ligado? Caraca. Então, assim, tem um pessoal que, justamente por perder a noção, olha por quem eles se inspiram. Referência. Né? Uma das coisas pra você montar boas vestimentas é ter boas referências. Então, se você tem referências em artistas, etc., vai estar tudo ao contrário, né? O artista se veste pra chocar. E você não tem que chocar. Você tem que se manter, digamos assim, tem que chamar a atenção, mas não tem que ser diferentão, tem que ser diferenciado. Entendi. Uma coisa até interessante, eu costumo falar que hoje as pessoas confiam mais na Anitta do que nos pais ou até em especialistas, né? É verdade. Você vê, por exemplo, influencers de saúde vão convencer mais as pessoas de alguma coisa. Até tem influencers lançando coisa de Tadalafila, de não sei o quê. E eles vão vender mais do que um médico, se fosse um médico lançando. Até queria deixar um presente aqui para você que quer se posicionar. Uma coisa que a gente oferece que ajuda bastante o pessoal é um diagnóstico de perfil, para você analisar o que você faz no seu perfil do Instagram com a minha equipe. Eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode ter uma visão do que você está fazendo de errado, do que você pode mudar para alavancar o seu perfil. Então, isso é uma coisa interessante. E, para finalizar, uma pergunta. Se vamos pensar numa teoria da conspiração que você tem 100% de certeza que é verdade, qual seria? Relacionado à imagem? Pode ser relacionado à imagem ou qualquer coisa nesse sentido. Olha, eu não vejo como uma teoria da conspiração, é que pra mim é tão real. Né? É tão real que os símbolos, eles movem o mundo. Tá. E que quem entende disso se aproveita de quem não entende. Então é como se a gente tivesse um monte de zumbi adormecido, que justamente são manipulados pelos símbolos. Aí tá, quem domina esse jogo? Né? Quem movimenta a corda, né, da manipulação? Aí eu vejo que tem grandes famílias, né, que manipulam e que dominam esse poder midiático, né, esse quarto poder. E George Soros é um exemplo disso, né?
E ao dominar isso, eles dominam os símbolos, eles controlam a mente das pessoas. Então é quase como se fosse uma hipnose, onde as pessoas elas vão sendo adormecidas. E aí, é claro, a música ela tem a ver com isso, os filmes. O filme é como se você se colocasse numa caixa preta e por 2 horas você vai receber uma mensagem que vai te trazer uma narrativa que não é real e que você vai acreditar e você vai chorar no final e você vai falar, nossa, incrível. Eu comecei a assistir uma série, né? 1923, tu já assistiu? Não. Aí eu comecei a assistir com a Gabi, né? Aí a gente, nossa, finalmente encontramos uma série legal, né? Uma série de cowboy. E aí, bem interessante. Até que chegou um momento que daí... É porque se passa em 1923. Aí chegou um momento que mostrou que tem umas freiras e um padre que cuidam lá das indígenas, né? Eles têm tipo um convento. E aí, a freira... Cara, é bizarro, mano. A freira, ela começou, né? Primeiro, pá, batendo na mão da guria. Aí a guria foi pra cima dela. Aí tem várias cenas que mostra assim, a freira dando pau nela, ela dando pau na freira, aí o padre chega a dar um socão nela. E aí tem um momento que a guria já tá tão machucada, assim, aí chega outra freira e diz, não, eu vou te ajudar. Ela começa a lavar ela e aí abusa da mulher. A freira abusa da mulher. Nossa. Então assim, cara, olha só, imagina a pessoa que não tem senso crítico, que não sabe da história, ela vai olhar, cara, essas freiras, esses padres são tudo demônio, entende? Mas é porque a série tá te passando uma coisa que não é verídica, e que a pessoa às vezes vai achar que é realidade, entende? Então, é isso. Você compra as narrativas, esses símbolos, eles são muito poderosos e acaba que a pessoa, ela vai ficar tendenciada, né? Pra um lado de comportamento e de visão de mundo, né? Animal. E pra fechar, se você pudesse dar um conselho para um profissional que tá querendo ganhar mais, até porque a gente sabe hoje que costumo falar que tem as alavancas, né? Eu acho que boa parte das alavancas do mundo hoje são contra os empresários e os profissionais. Então, o dinheiro vale cada vez menos, cada vez são mais legislações absurdas, impostos abusivos que a gente paga e não vê retorno nenhum. Então, cada vez é mais difícil a pessoa empreender no Brasil, né? Sim. Qual que é o conselho que você daria para alguém que realmente quer crescer, quer prosperar, quer ter uma vida digna, né? Eu acho que o melhor conselho é que ninguém pode tirar aquele investimento que você faz em você. Quando eu comecei com essa mudança de imagem, eu tinha uma calça de moletom, tênis de corrida, camiseta de futebol, cabelo aqui, eu me vestia muito mal e eu cobrava muito mal. E é claro, eu cobrava R$300 por um trabalho e as pessoas pediam desconto. Então era R$300, faço por 150. E eu fazia um trabalho lá muito bom, mas as pessoas não me percebiam da melhor forma possível. E eu tinha medo de investir. Eu tinha medo de investir em mim. Tinha medo de mudar a minha imagem, eu tinha medo de fazer essas mudanças, porque eu pensava, isso não vai dar um retorno imediato. E eu tentei várias coisas anteriormente. Aí eu testava, né? Tráfego pago. Aí não sei o que, não adiantava, porque eu não tinha a imagem correta. Sim. Aí testava o copy. Não, tu pode ter o melhor copy do mundo, mas se você não tem a imagem correta, não adianta. É a primeira percepção. Então, invista naquilo que é a primeira coisa que as pessoas olham, que é justamente você. É a sua imagem. O profissional que investir na imagem e que já mudar se tu mudar um pouquinho, do seu cabelo, mudar um pouquinho, se tá, tá numa questão crítica aí, tá com um problema de imagem, e você mudar um pouquinho, você já pode mudar o seu preço. Top. Eu desafio assim, ó, muda um pouquinho a sua imagem, melhora um pouquinho a percepção, fica uma semana produzindo conteúdo e dobra o teu preço. Tu vai ver o que acontece. Caraca, isso aí é bom, hein? Como é que o pessoal faz pra te encontrar, João? No Instagram, né? @João Mena, com 2 M's e 2 N's. E no YouTube é João Mena, eu acho. João Mena? É. Top demais. João, obrigado por meu ter cara. sido o primeiro convidado aqui. Já começamos com o pé direito, com um cara Cheio de polêmica. um cara esquisito, como a gente gosta, como a gente é, porque esse podcast não é pra pessoas normais. Inclusive, se você é normal, com certeza você não teria ficado até o final. Saiba que você também é alguém esquisito. E, cara, que Deus continue te abençoando aí seus Amém. negócios, você continue sendo usado aí pra ajudar muitos profissionais. E conta comigo aí com o que eu puder contribuir também. Obrigado, A gente meu tá cara. junto nessa e muito bom Obrigado pelo ter a convite. honra de ter você aqui. Sempre um prazer. Muito obrigado, irmão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, já se inscreve no canal. Um patrocinador do podcast que eu deixei pra falar do patrocinador quando... Você deve estar aqui ainda, né? Ou Profit. Se você roda produtos digitais e paga taxas para as plataformas, saiba que você poderia estar pagando muito menos, estar investindo muito menos dinheiro aí nas taxas que você paga. Inclusive, quando você faz uma venda de um produto de R$1.000 e essa pessoa parcela em 12 vezes,
essa pessoa não está pagando R$1.000 pela sua compra, ela está pagando R$1.200. E para onde vai esse dinheiro do excedente? Vai para o bolso das plataformas. Existe uma solução, que é a OnProfit, que você consegue ter muito mais lucratividade nos seus negócios. Vou deixar o link aqui também na descrição para você conhecer a plataforma. Tenho certeza que vai fazer diferença no seu negócio. Tamo junto, a gente se encontra no próximo episódio.